Duas garotas holandesas resolvem sair de seu país para passar as férias no Panamá, e ao resolverem fazer uma trilha na mata, elas acabam desaparecendo misteriosamente. E o que são encontrados das garotas são apenas alguns membros, ossos das garotas e uma mochila contendo algumas pistas do que de fato poderia ter acontecido com elas. Fique até o final do vídeo para saber o desfecho dessa história. E caso goste desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sino e confira também outros vídeos aqui do canal. Chris Kremers e Lizanne From. Esses são os nomes das duas estudantes holandesas que desapareceram exatamente no dia 1º de abril de 2014 enquanto elas caminhavam pela trilha El Pianista no Panamá. Chris Kremers e Lizanne From cresceram em Amersfoort, em Utrecht, que fica nos Países Baixos. Chris Kremers era descrita como uma pessoa muito criativa e responsável, enquanto Lizanne From era descrita como ambiciosa, otimista e inteligente, e também gostava muito de vôlei. Chris Kremers tinha acabado de concluir seus estudos em educação sociocultural, especializando-se em educação artística na Universidade de Utrecht, enquanto Lizanne From formou-se em psicologia aplicada em Deventer, apenas algumas semanas antes de partirem para Panamá. Lizanne From foi morar com Chris Kremers em um dormitório em Amersfoort. Elas trabalharam junto no restaurante In The Kleine Hap, e as duas economizaram dinheiro por 6 meses, pois elas planejavam tirar em torno de 1 mês e meio de férias juntas. Além de aprender espanhol e fazer algumas contribuições para os habitantes locais, a viagem também serviria como comemoração pela formatura de Lizanne From. Chris e Lizanne chegaram no Panamá no dia 15 de março de 2014. Elas viajaram pelo país por 2 semanas, antes de chegar a um local chamado Phuket, em 29 de março. E ali elas iriam morar com uma família local por 1 mês, enquanto faziam trabalho voluntário com as crianças. No dia 1º de abril, por volta das 11 da manhã, elas fizeram uma caminhada perto das florestas nubladas, que cercam o vulcão Bauru. Algumas fontes afirmam que elas levaram consigo um cachorro que pertencia ao dono do restaurante El Pianista, mas isso não foi confirmado. As duas escreveram no Facebook que pretendiam passear pelo bosque. Outras testemunhas afirmam que elas foram vistas com 2 jovens holandeses antes mesmo de embarcarem na trilha e desaparecerem. Algumas fontes afirmam que os donos dos restaurantes ficaram alarmados quando seu cachorro voltou para casa naquela noite sem a Chris e Lizanne. Os pais de Lizanne de uma hora para outra pararam de receber mensagens, pois ambas enviavam mensagens para suas famílias diariamente. Na manhã do dia 2 de abril, as duas faltaram um encontro com um guia local. No dia 6 de abril, seus pais chegaram a Panamá junto com a polícia, e para auxiliar na investigação, cães e detetives holandeses para realizar uma busca em grande escala na floresta por 10 dias. Os pais chegaram a oferecer uma recompensa de $30 mil por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Kremers e From. Após alguns meses de buscas, parte de seus corpos foram encontradas, e a causa das mortes não pôde ser determinada definitivamente. Mas as autoridades holandesas que trabalharam com investigadores forenses de busca e resgate inicialmente pensaram que fosse provável que as duas tivessem caído acidentalmente de um penhasco. Em teoria, isso teria ocorrido depois de elas terem se perdido. No entanto, a possibilidade de um crime não pôde ser totalmente descartada, e é considerada por alguns o mais provável. Isso devido a outros restos mortais que também foram encontrados ali. As circunstâncias e consequências dos seus desaparecimentos resultaram em muita especulação sobre os últimos eventos antes de suas mortes. Em 14 de junho, uma moradora local entregou a mochila azul de Lizanne, e ela relatou ter encontrado na margem de um rio perto de sua aldeia Alto Romero, que fica localizada na província de Bocas del Toro. A mochila continha 2 óculos de sol, $83 em dinheiro, o passaporte, a câmera de Lizanne, uma garrafa d'água, 2 sutiãs e 2 smartphones. Os telefones mostraram que cerca de 6 horas após o início da caminhada, alguém ligou para o número de emergência. A primeira tentativa de chamada de socorro foi feita pelo iPhone 4 de Chris. A hora era 4h39 da tarde. E pouco tempo depois, outra tentativa foi feita pelo Samsung Galaxy S3. E dessa vez seria pelo celular de Lizanne, às 4h51. Mas nenhuma das ligações foi atendida por falta de recepção na área, pois é provável que o local em que elas estavam não tinha rede suficiente. No dia 4 de abril, a bateria do telefone de Lizanne From esgotou-se depois das 5 horas da manhã, e o telefone nunca mais foi usado. O iPhone de Chris Kremers também não fazia mais ligações, mas era ligado esporadicamente em busca de sinal. Entre 5 e 11 de abril, o iPhone foi ligado várias vezes,
mas o PIN para realizar ligações não foi desbloqueado. Um PIN incorreto foi inserido no telefone, ou não foi feita a tentativa de desbloqueio. No dia 11 de abril, o telefone foi ligado às 10h51 da manhã e desligado pela última vez às 11h56. E por fim, as garotas tentaram ligar várias vezes para pedir ajuda e não conseguiram. A câmera fotográfica Canon de Lizanne From continha fotos de 1º de abril sugerindo que ambas tinham feito uma trilha no mirante da divisória continental, dando indícios que elas teriam vagado por algum deserto horas antes da primeira tentativa de chamada de emergência. Em 8 de abril, 90 fotos com flashes foram tiradas entre 1 e 4 da manhã, aparentemente no meio da selva, em escuridão quase total. Algumas fotos mostram que possivelmente elas estavam perto de um rio ou de uma ravina. Algumas fotos mostram um galho com sacolas plásticas em cima de uma pedra. Outra mostra o que parece ser uma alça de mochila e um espelho em uma pedra. A outra mostra parte de trás da cabeça de Kremers. Essas fotografias aparentam não ter nexo nenhum, pois por qual motivo elas tirariam esse tipo de foto pela madrugada? A descoberta da mochila de Lizanne From deu origem a novas buscas ao longo do rio Colubre. Os short jeans de Chris Kremers foram encontrados no topo de uma rocha na margem oposta do afluente, a poucos quilômetros de onde a mochila de Lizanne From foi encontrada. Há boatos que afirmam que o short encontrado estava fechado e bem dobrado, mas as fotos do short publicado em 2021 refutam essa informação. 2 meses depois, próximo onde a mochila de Lizanne From foi descoberta, uma ossada de pele e uma bota com pé dentro foram encontradas. Logo após, 33 ossos amplamente espalhados foram descobertos ao longo da mesma margem. Testes de DNA confirmaram que pertencia a Chris Kremers e Lizanne From. Os ossos de Lizanne From ainda tinham pele ligada a eles, mas os ossos de Chris Kremers pareciam ter sido branqueados pela luz do sol. Um antropólogo forense panamenho afirmou mais tarde que, sob ampliação, não há arranhões discerníveis de qualquer tipo nos ossos, nem de origem natural nem cultural. Não há marcas nos ossos, e assim não foi obtido respostas conclusivas com o estudo dos restos mortais das garotas. Os ossos de Lizanne From pareciam ter sido decompostos naturalmente, visto haver pedaços de carne presos nele, como se tivessem sido triturados, mas os restos mortais de Chris Kremers estavam totalmente limpos e brancos, o que em condições normais aconteceria apenas após 2 anos de decomposição. A polícia questionou os moradores, guias turísticos e outros caminhantes que estavam na área no momento, mas nada além das fotos e os registros das chamadas forneceu evidências sobre o que havia acontecido. E assim não havia provas o suficiente para determinar a causa da morte das garotas. As autoridades panamenhas foram criticadas por supostamente lidar mal com o desaparecimento e as consequências. Uma investigação mais aprofundada do caso em 2017 levantou questões sobre a investigação inicial, bem como uma possível ligação com assassinatos na área. Embora muitas teorias tenham sido apresentadas sobre o caso, o que aconteceu com Chris Kremers e Lizanne From, ainda ninguém sabe ao certo. E até hoje o desaparecimento e as mortes de Chris Kremers e Lizanne From permanecem um mistério angustiante. E a única certeza é de que elas não foram vítimas de animais predadores da região. E com isso surgiram algumas teorias de que as 2 jovens poderiam ter sido vítimas de canibalismo, tráfico de órgãos ou até mesmo um suposto serial killer. Até porque em 2017 uma jovem estadunidense, Catherine Jonet, de 23 anos, foi estrangulada e morta pelas redondezas do local. Mas por fim, esse é mais um misterioso caso que permanece sem solução até os dias de hoje. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o que de fato você acha que aconteceu. Nós aqui do canal agradecemos a sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.